Queridos, graça e paz. Amém. Muito bom estar com vocês. Estou me sentindo em casa, aí vigiando para não engordar. Amém. Coisa boa. Sem delongas, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Eu tenho sido muito abençoado nesse lugar. A ministração de agora especialmente falou ao meu coração. E que bom que Deus está ministrando em nosso meio. Amém? Amém. Quem está pronto para aprender da palavra do Senhor? Amém? Eu queria hoje assim falar do meu coração para vocês, de homem para homem. Queria compartilhar um pouco do testemunho e queria que você ficasse atento. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1, eu penso que você já encontrou. Vamos pensar sobre os processos de cura na vida desse homem chamado Naamã. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que foi ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio,
pôs-se diante dele e disse: eis que agora, eis que agora, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra e 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, porque assim, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, eis, Senhor, a tua palavra, eis o teu povo. Pai, perdoa os meus muitos pecados, meu orgulho, minha vaidade, minha prepotência. Arranca do coração de meus irmãos aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que impede de receberem a cura que vem do Senhor. Senhor, fala nessa noite, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina por meio das estações de cura do Senhor, nos ensina a crescermos no Senhor, nos ensina a reconhecermos a tua vontade, no nome poderoso de Jesus. E todos dizem amém, amém. Você já ficou doente? Você já ficou muito doente? Quando nós estamos bem, quando nós estamos sadios, nós pensamos que nunca vamos adoecer. Mas quando nós adoecemos, nós pensamos logo que vamos morrer. E nunca mais vamos conseguir levar a vida, vamos morrer. E mais ou menos isso é a história de Naamã. Deus marca um encontro com Naamã por meio da doença de Naamã. A história de Naamã é a história de um homem, mas é a história de todos os homens. A história de Naamã é a história de todos nós. Todos nós somos humanos, como Naamã era. Todos nós temos vitórias e derrotas. Naamã tinha mais vitórias do que derrotas. Temos problemas. Naamã também tinha problemas. Naamã era um homem de carne e osso. Nós também. Deus tratou com Naamã. Isso quer dizer que Deus também trata conosco. Aliás, meus irmãos, Deus sempre trata conosco. Deus sempre ensina para o seu povo. Deus sempre fala com o seu povo. Deus sempre trata. Deus sempre trata. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos Deus tratar. Os maiores homens, os mais brilhantes, os mais extraordinários precisaram ser tratados por Deus, assim como Naamã. Moisés foi o maior líder da história de Israel. Moisés foi o grande líder que pegou numa ponta um grupo de escravos, entregou na outra ponta uma nação com lei, com ordem e adorando a Deus. Esse homem tão grande precisou ser tratado por Deus. Quando Deus o chamou, ele disse: quem sou eu para ir a Faraó? E o Senhor disse: eu sou contigo.
Antes de Deus nos usar na obra, Deus trata o obreiro. Antes de Deus usar-nos para os outros, Deus trata a nós mesmos. Antes de sermos uma bênção para outras pessoas, Deus nos abençoa. Antes de tratarmos a outro, Deus nos trata. Quem recusa o tratamento não pode tratar outros. Quem recusa aprender não pode ensinar a outros. Quem para de aprender precisa parar de ensinar. Deus sempre trata. Deus tratou com Moisés, Deus tratou com Jeremias. E quando o Senhor fala com ele, ele diz: eu não passo de uma criança. Ele diz: não digas tal coisa, no ventre da tua mãe eu já te chamei, antes de nascer eu já te consagrei por profeta. Jeremias precisou ser tratado por Deus. Gideão, o grande líder Gideão, quando Deus o chama, ele diz: eu sou o menor da casa de meu pai, e o meu pai é o menor da sua casa. Deus tratou com Gideão, para depois transformar Gideão numa grande bênção. Deus tratou com Davi. Davi era excluído da sua família, as pessoas não consideravam Davi. Houve um processo entre a consagração do rei e a posse, houve 15 anos de treinamento. 15 anos, processo do tratar de Deus. Entre o sonho de José e José se tornar governador do Egito, foram 13 anos de crescimento. Deus estava forjando-lhe o caráter. Deus estava preparando ele para os sonhos de Deus. Os pais de José o viam apenas como alguém audacioso. Os irmãos de José o viam como um rival. Aqueles viajantes o viam apenas como um escravo. O Potifar o via como um bom servo. A esposa de Potifar o via como um bom amante. Os homens na prisão o via como um bom intérprete, mas Deus o via como governador do Egito. O tratamento de Deus não é para agora, acontece agora, mas Deus está vendo o futuro. Deus sempre está vendo o futuro. Deus sempre está olhando lá na frente. Não rejeite o tratamento, porque o tratamento é por causa de um propósito. O tratamento tem a ver com o seu destino. O tratamento tem a ver com onde Deus vai lhe levar. Deus estava tratando com Naamã. Quem foi Naamã? Naamã, meus queridos irmãos, era simplesmente o comandante do exército mais poderoso da terra, da Síria. O povo de Deus estava longe de Deus. O povo de Deus resistia à voz de Deus. O povo de Deus não ouvia mais a voz dos profetas. O povo de Deus não respeitava mais a palavra de Deus. Deus levanta um ímpio, Deus levanta um incrédulo, Deus levanta Naamã para humilhar com o seu rei, humilhar o povo de Deus. Isso nos dá uma dura lição. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. O juízo de Deus começa na casa de Deus. Deus nos ama, mas Deus nos pune. Deus nos ama, mas Deus nos exorta. Deus nos ama, mas é o mesmo Deus que puxa a nossa orelha. Deus é professor, Deus é pai, mas não é pai frouxo que tem medo dos seus filhos. Deus é pai, mas é Deus que ama e é Deus que pune. Deus estava punindo o povo de Deus. E quem Deus estava naquele momento usando? Um sírio chamado Naamã. Uma palavra resume a história de Naamã. A palavra que resume Naamã é sucesso. A Bíblia diz que Naamã tinha um currículo brilhante, tinha uma carreira invejável. Naamã era herói de guerra, ele era comandante da Síria, tinha força, poder e tinha homens. A Bíblia diz que ele era grande diante do seu Senhor. Quando alguém queria resolver alguma coisa com o rei, dizia: fala com Naamã, porque o rei ouve Naamã. Naamã era respeitado. Naamã, medalha, põe uma medalha em nome da Naamã. Ele era amado pelo rei, ele era amado pelo povo, ele era amado pela tropa e ele era temido pelos inimigos. A Bíblia diz que por meio dele
a vitória, a Síria teve muita vitória. Esse era de fato um homem grande, amado pelo seu povo, temido pelos inimigos e respeitado por todos. Um homem de honra, de louvor, músicas em nome dele, escola, se fosse hoje, em nome dele. Todo mundo queria casar a filha com ele, todo mundo fazia um almoço e convidava ele, todo mundo queria proximidade com ele. Não faltava nada para Naamã. Sucesso! Podia parar aí a história. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que esse homem tão grande, no final do versículo 1, porém leproso. Ele tinha tudo, mas tinha um porém. O porém era uma mancha. O porém era uma lacuna. Era uma fresta. Era uma falta. Era um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um porém. Todos nós temos um porém em nossa história. Todos nós temos um ponto que nos envergonha. Todos nós temos as nossas lepras. Não há quem não tenha poréns. Mostre alguém que não tem porém, que eu lhe mostrarei alguém que não tem consciência das suas lepras. Eu mostrarei alguém infantil que não consegue reconhecer as suas fragilidades. O que era lepra? Lepra era uma espécie de hanseníase, era uma doença com implicações na saúde, na vida social, segregava e separava. Em Israel, o leproso era obrigado a ficar longe da cidade. Se alguém desavisado se aproximasse dele, ele tinha que gritar em voz alta 3 vezes: leproso, 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 e sair correndo. Era obrigação do leproso avisar para o desavisado que ele era leproso, e era obrigação dele correr. Provavelmente por Naamã não ser judeu, provavelmente por ele estar na Síria, e provavelmente por ele ser comandante do exército, ele foi tratado um pouco menos agressivamente. Mas era uma doença que provocava muitas tristezas. Muitas vezes a lepra não provocava dores. A lepra se instalava lentamente, de maneira imperceptivelmente, e começava a arrancar pedaços da pele. Pedaços começavam a cair, a apodrecer. Esse é o homem talvez mais poderoso da terra, porque quem comanda o exército comanda o reino. Acima dele só tinha o rei, mas se ele comanda o exército, ele comandava o reino. O homem mais poderoso da terra tem uma lepra, e essa lepra era algo terrível. Eu imagino Naamã chegando da guerra, o povo grita seu nome, abre estrada, flores, soldados o louvam, o povo vem saudá-lo, mas em casa ele não poderia abraçar os seus filhos. Ele é saudado por todo mundo, mas ele tem que dormir num quarto separado. Ele é saudado por todo mundo, mas ele não pode abraçar e beijar sua esposa. Ele é o homem mais poderoso da terra, mas ele está isolado, triste, cabisbaixo, e ouve o zum 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 na casa. Talvez ele está com medo. O homem mais poderoso da terra talvez está com medo. Os soldados vão ouvir que eu sou leproso. O rei vai promover outro no meu lugar. Vão me rejeitar. Talvez Naamã tenha pensado em tirar a própria vida. Talvez ele tenha dito: eu vou terminar por cima. Como eu vou perder meu posto e vou ser rebaixado e vou ser excluído? Talvez tenha alguém aqui que já pensou até nisso, em momentos de dias e de desesperos. Os médicos diziam: nós não podemos fazer nada. Ele deve ter chamado todos os encantadores. Ele era pagão, muitas divindades, e todos diziam: é lepra, não tem jeito. Lepra, lepra, lepra. Qual é a sua lepra?
Qual é, meu irmão, a sua lepra? Qual é, meu irmão, a parte em você que está apodrecendo? Qual é a parte em você que está caindo, que está arrancando? Qual é a parte em você que lhe envergonha? Naamã tinha. E a de Naamã com o tempo se tornaria visível. A lepra muitas vezes é aquilo que as pessoas dizem: fulano de tal é uma boa pessoa, porém leproso, porém pavio curto. Ele não suporta ninguém, ele briga com todo mundo, ele agride todo mundo, e por isso ele perde oportunidades na vida. Fulano é gente boa, mas ele tem uma falha de caráter nesta área, não pode fazer negócio com ele. Fulano é gente boa, porém tem uma lepra, é infiel, ele não é confiável nos relacionamentos. Fulano é gente boa, porém ele é depressivo. Porém, ele vive metade do tempo cabisbaixo e pedindo a morte. Fulano é gente boa, porém ele é covarde. Ele não consegue assumir posições. Fulano tem um porém, a sua família é o porém, é a lepra dele. É gente boa, mas a família dele estraga ele. Qual é a sua lepra? Qual é a sua lepra? Naamã tinha uma lepra que estava apodrecendo, corroendo, matando e fedendo. Nossas lepras fedem, mas nós não percebemos o cheiro. Sabe quando você chega numa casa mal cheirosa? Você percebe o mau cheiro, 30 minutos depois você não sente mais nada. Sabe quando geralmente você percebe? Quando você passa um bom tempo fora e chega novamente. Porque as nossas lepras, elas são difíceis de serem observadas por nós. Nós temos dificuldade de perceber os nossos defeitos. Sabe por quê? Porque os pecados e as lepras domésticas, nós nos acostumamos. Sabe quando você vai pintar a sua casa e você diz: meu Deus, minha casa estava tão acabada desse jeito. Você foi deixando. Sabe uma casa que você vai abandonando e a torneira quebra, isola um banheiro, isola uma pia, isola outra pia, o telhado está pigando, isola. Você vai abandonando. Quando você vê, não serve mais. Lepras que você vai deixando, vai se acostumando, quando você vê, não dá mais conta. Mas Deus tratou o leproso Naamã. Isso quer dizer que Naamã é a prova que Deus ama os leprosos. Naamã é a prova que Deus cura os leprosos. Naamã é a prova que Deus intervém na vida dos leprosos. Naamã é a prova que Deus não rejeita nem mesmo os leprosos. Não importa o tamanho da sua lepra. O que importa é que no coração de Deus há espaço e a cura dele para você. Não importa o tamanho da sua lepra, Deus lhe ama, apesar da sua lepra. Deus quer tratar você, apesar da lepra instalada há tanto tempo. Mas Naamã, para receber a cura, ele precisou ter um processo de aprendizado e de cura, um processo. Lembre, irmãos, a maturidade e o crescimento é fruto de um processo. Quem rejeita o processo, rejeita a cura. Deus nos cura por meio do processo, porque no processo Deus nos amadurece, no processo Deus nos faz avançar. Nenhum homem se torna relevante se não for um homem maduro, e um homem maduro é um homem que viveu processos. O processo de cura, às vezes, é mais importante do que a própria cura. Por isso que Deus nos lança em processos para tirar de lá o que só Ele pode fazer. O que Naamã precisava aprender? Primeiro, Naamã precisava aprender que Deus usa as coisas pequenas e aparentemente insignificantes para ensinar grandes coisas e nos trazer grandes bênçãos. A Bíblia diz que na casa de Naamã, tudo indica que estava um desespero. Os médicos, não tem jeito. Chama os bruxos, não tem jeito. Somos melhores, não tem jeito. Mas lá tinha uma menina
Qual é o nome dela? A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia diz que ela tinha uma menina, e essa menina era, qual é a profissão dela? Ela é escrava, e é escrava de guerra do povo inimigo. Qual é o povo dela? Um povo estranho e inimigo. Qual é o Deus dela? É um Deus diferente. Qual é o nome dela? Não tem nome. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo o pior trabalho da casa. E a casa está um tumulto. Médicos para cima e para baixo, sacerdotes para cima e para baixo, panos umedecidos, receitas caseiras, desespero, bagunça, agitação. O rei não sabia o que fazer, o comandante não sabia o que fazer, os oficiais não sabiam o que fazer, os bruxos não sabiam o que fazer, a mulher dele não sabia o que fazer, os servos não sabiam o que fazer, mas uma menina, uma escrava sem nome, mal vestida, maltrapilha, suja, esquisita e assanhada, sem nome, mas cheia de Deus, disse: eu sei o que fazer. Não despreze as coisas pequenas. Deus usa as coisas pequenas para nos tratar. Deus usa as coisas pequenas para tratar o nosso coração. Ela é escrava, mas o desespero é tamanho que ela teve a coragem de falar. Isso nos dá duas lições. A primeira lição é: nunca despreze um pequeno sinal, nunca despreze uma pequena palavra, nunca despreze, porque se for palavra de Deus, ela se cumprirá. Quando você despreza as coisas pequenas, você está desprezando o Deus que a instituiu. Deus é o Deus grande, mas que aceita e optou por se revelar através de pessoas pequenas. Primeira lição: nunca despreze. A segunda lição: abra a sua boca, largue de covardia. Moisés diz assim: quem sou eu? Nunca diga isso. Esse homem que disse quem sou eu se tornou o maior líder da história de Israel. Não é você, não é por causa de você, não tem a ver com você, tem a ver com o seu Deus que quer usar você. Abra a sua boca, não tenha medo, pare de se sentir pequeno, pare de se sentir diminuído. Quem precisa ser grande não é você, quem é grande já é grande, que é o seu Deus. Quem precisa ser grande já é grande, e Ele optou por escolher pessoas pequenas como eu e você. Deus é o Deus grande que é anunciado por pessoas pequenas. Diga: eis-me aqui. Isaías está em desespero. O seu tio, que era o rei, está morto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele teve uma visão do alto. Depois ele teve uma visão dele mesmo de pecado. Mas depois ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um processo de cura. A primeira lição de Naamã: o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, usa coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Deus usa coisas pequenas em nossa casa, Deus usa coisa pequena na igreja, em nosso trabalho. Deus é Deus. Segunda lição, Naamã precisava aprender que nenhum poder terreno poderia livrá-lo da sua lepra. Naamã estava acostumado a comprar tudo, Naamã estava acostumado a resolver tudo. Naamã era um homem de decisão, Naamã era um homem que resolvia toda hora. O rei dizia: tem um povo vizinho que está querendo nos enfrentar, deixa que eu resolvo. Naamã, vem 100.000 homens contra nós, deixa que eu resolvo. Naamã resolvia tudo. E sabe o que Naamã faz? Naamã pensa que vai resolver também. Naamã devia ter procurado tudo, mas aquilo era uma estação de crescimento. Deus estava dizendo: tem coisa, Naamã, que só eu resolvo. Tem coisa, Naamã, que não tem homem na terra que resolva. Naamã começa a criar uma crise diplomática. Ele vai até o seu rei e diz assim: ó rei, eu quero que o senhor me mande até o rei de Israel, porque lá tem um homem que vai me curar. O rei deve ter pensado: meu Deus, o meu comandante ficou louco, vou mandar uma carta, mas nunca fiz uma carta desse jeito. Manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel rasga a sua roupa e diz: ele está pensando que eu sou curandeiro?
Ele está complicando tudo. Naamã estava acostumado a resolver tudo a dia e na hora. Tem coisa, irmãos, que quanto mais você mete a mão, pior fica. Quanto mais você abre a boca, pior fica. Você tenta resolver e piora a situação. Deus quer nos ensinar que tem coisa que só Ele pode resolver. Tem coisa que você não pode colocar a mão. Você tem que retirar a mão. Tem portas que você não pode reedificar, como falava pastor Marcos agora há pouco. Naamã precisava aprender que tem coisas que só Deus pode resolver. Não coloque a mão naquilo que só Deus pode resolver. O que Naamã precisava aprender? Ele precisava aprender que as bênçãos de Deus, elas não se compram, nós recebemos de graça. Sabe o que Naamã fez? Naamã preparou ouro, prata, vestes. Naamã estava acostumado a comprar o que ele queria. Naamã pegou uma fortuna em dinheiro. Naamã pegou muito ouro, muita prata e vestes. Tecido na época era algo caro, vestes, festivais, era algo caríssimo. Ele pegou uma fortuna. Ele levou o equivalente a 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata, 10 vestes festivais. É possível que ali estivesse mais ou menos perto de 1 milhão. Ele talvez pegou o que ele tinha, ele disse: eu pago pela bênção. Sabe o que o profeta faz? De ti eu não recebo nada. Você não compra a Deus. Você compra os políticos, você compra a simpatia, mas a Deus ninguém compra. Naamã precisava aprender que Deus não é comprável. Você dobra todo mundo, dá jeito em todo mundo, contorna tudo. A Deus ninguém contorna. Quando o profeta diz não receberei nada, ele insiste não receberei nada, e quem recebeu ficou leproso. O que Deus está dizendo é: Naamã, você não me compra. Deus não é comprável, meu irmão, não se engane. Eu fui funcionário de um homem muito maligno. Um homem que, por incrível que pareça, me ensinou muitas coisas, porque ele era muito inteligente, mas era um homem maligno. Mas de tempo em tempo ele ia da igreja e dava grandes quantias, e eu ficava: como é que pode? Eu não estou entendendo. Eu era muito jovem, eu não conseguia entender. De tempo em tempo ele ia na igreja e dava uma oferta gorda, dava as coisas, e eu dizia: por quê? Hoje eu entendo. Ele achava que comprava a Deus. É de graça. Tudo que Deus lhe dá é de graça. É favor de Deus, é graça imerecida. Há uma diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia é quando Deus retira, é quando Deus não nos dá, é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós pecamos e nós merecemos a morte. Quando Deus retira a morte, Ele está sendo misericordioso. Mas quando ao invés da morte, Ele nos dá salvação e nos leva para o céu, Ele agora está sendo gracioso. Misericórdia é quando Ele retira a condenação, e graça é quando Ele nos dá o contrário da condenação que nós merecemos. Por isso que Deus é misericordioso e Ele é gracioso. Ele nos dá o contrário do que nós merecemos. Teve uma irmãzinha que disse: pastor, que Deus lhe deu o que o senhor merece. Deus me livre, minha irmã. Deus me livre, eu mereço o inferno. Eu não quero que Deus me dê o que eu mereço, eu quero que Deus me dê o que Ele quer me dar. Deus é gracioso, Deus é gracioso, Deus é gracioso, e você não compra a graça de Deus, você não dobra Deus, você não engana Deus. Naamã precisava aprender. Naamã precisava aprender que Deus não se impressiona com pompas. Deus não se impressiona com pompas. Naamã chega na casa do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu nem vai recebê-lo. Oh, irmãos! E ele fica indignado, porque ele diz: eu sou Naamã. Ele está porque eu estou doente? Ele está pensando o quê?
Eu pensei que ele sairia, levantaria, oraria ao seu Deus, colocaria a mão sobre o leproso e pá! Naamã está acostumado com pompa. Naamã está acostumado com homenagem. Naamã está acostumado com orquestra. Naamã está acostumado com rituais. Deus está quebrando Naamã no meio. Deus é um Deus que nos quebra. Bendito seja Deus. Um dia lá em casa, eu briguei com a minha esposa, reclamei, e eu achava que eu estava certo, e eu até acho que estava certo. Fui para a casa de uma irmã cega, que mora na favela de Salgueiro. Quando me ajoelhei, Deus falou através da boca dela: está tratando mal a minha serva. Se não mudar, eu te ponho debaixo da sombra dela. Corri para casa pedir perdão a ela, não sou bobo. Deus está fazendo isso com Naamã. Naamã tem uma lepra, mas Naamã tem uma chaga muito maior. A lepra de Naamã é visível, mas a chaga é invisível. A lepra de Naamã é externa, mas a chaga é interna. Naamã precisa de cura da lepra por fora, mas Naamã precisa de uma cura muito maior. Deus permite a lepra para tratar a chaga. Deus permite o que é visível para tratar o invisível que estava dentro dele. Deus estava tratando o orgulho do coração de Naamã. Eu vou te curar por meio do aviso de uma escrava. O profeta não vai te receber. O profeta não vai receber oferta tua. Não vai ter ritual. Não vai ter pompa. Porque tu tem que aprender que eu não me impressiono com pompa. Eu me impressiono com o coração. A verdadeira religião é a religião do coração. Por isso que Deus tem que arrancar o nosso coração de pedra. E homens às vezes têm coração de pedra. Deus arranca o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Peça isso ao Senhor, meu irmão. Peça que Deus arranque. Peça, seja sensível à voz do Senhor. Tenha coragem de chorar aos pés do Senhor, clamando a Ele por cura das lepras internas e das chagas internas, para que isso pare de feder, para que isso pare de lhe envergonhar, para que você vença os pecados domésticos da sua vida, para que você vença a pornografia, para que você vença o maltrato, para que você vença o seu jeito, para que você mude. Deus muda a personalidade, Deus muda a história, Deus muda pessoas, mas Deus se agrada de corações quebrantados. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita, mas o Senhor abate o soberbo e dá graça aos humildes. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. E no tempo certo Ele lhes exaltará. Queridos irmãos, Naamã precisava aprender que Deus não se impressionava com rituais religiosos, mas com obediência. Guarda essa palavra, obediência. Qual foi a ordem do profeta? Vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. A ordem era simples. O que? Eu? No rio Jordão? Sabe o que significa a palavra Jordão? Descedor. Rio Jordão é baixo. É um riachozinho em certas regiões. É descido, é baixo. Naamã estava acostumado a se banhar nos melhores rios. Ele disse, ele se foi indignado, porque ele queria um ritual, ele não queria obedecer. Ele queria uma procissão religiosa, ele queria uma pompa religiosa, ele queria um ato na igreja, ele queria um descarrego, mas ele não queria obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Você precisa entender que precisa obedecer. Deus não abençoa desobediência. Deus não abençoa pessoas rebeldes. 1 Samuel 2,30, o Senhor fala assim: honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. Quer ser honrado pelo Senhor? Quer ser abençoado pelo Senhor? Quer ser curado pelo Senhor? Precisa obedecer ao Senhor. Sabe qual é o erro de Adão? Adão tinha tudo. Adão está no paraíso. Adão tem sua esposa. Adão não precisava fazer nada. Na viração do dia o Senhor vinha ter com ele, mas ele não obedeceu. Sabe qual é o erro de Davi? Davi tem tudo, mas era para estar na guerra. Ele não obedeceu. Obediência. O que é que o Senhor tem falado? Por que resistimos tanto? Por causa do nosso coração. Naamã precisava obedecer. Tanto é que quando o profeta diz: vai no rio, ele diz: vou não. Eu vou embora, esse profeta não presta, esse profeta não serve, esse profeta não é de Deus. Ô irmãos, Naamã estava se tornando um transtorno. Naamã era um transtorno em casa, Naamã era um transtorno na Síria com seu rei, Naamã está provocando um problema diplomático, Naamã é um problema em Israel e Naamã é um problema na casa do profeta. Sabe por quê? Porque Naamã rejeita obedecer. De novo Deus trata Naamã. Deus pega um dos seus subordinados e diz: meu pai, meu senhor, pensa comigo, me dá licença. Se ele mandasse fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? Então, nós já estamos aqui. Aprenda a ouvir conselhos, meu irmão. Aprenda a ouvir conselhos. Como eu teria errado menos se tivesse ouvido mais? Sabe o que ele diz? Eu vou. Mas eu acho que ele pensou assim: mas se não der certo, eu mato aquele profeta. Ele mergulhou a primeira vez, nada aconteceu, e diz: eu pego ele. Eu imagino Naamã para entrar no Rio Jordão, ele tendo que tirar as suas medalhas. Ô irmão, Deus está tratando Naamã por dentro. Ele tem que tirar a sua roupa de gala. Ele não pode ficar sem sua guarda pessoal. Ele era o comandante, ele não poderia ficar desprotegido. Os seus homens estão vendo o comandante leproso, sem roupa, sem medalhas, desfigurando, apodrecendo. Quando você rejeita obedecer, vai apodrecer e todo mundo vai ver. Quando você rejeita obedecer, vai apodrecer e todo mundo vai ver. Quantos homens de Deus usados pelo Senhor, cheios do Senhor, em dado momento recusaram obedecer ao Senhor. Quantas desgraças. O homem que me ganhou para Jesus, o homem que me batizou, o homem que me mandou para o seminário, um profeta do Senhor, um homem usado por Deus de maneira precisa, usado por Deus assim de maneira específica. Lembro que no início da minha conversão, o meu irmão tinha vendido um telefone, é uma longa história, um telefone celular que na época a conta era caríssima, quem é novo não sabe disso. E o camarada que comprou, usou aquele telefone 3 meses, depois bloquearam a conta, ele desbloqueou sem pagar e continuou usando, gastou, tinha conta de celular que vinha 10 mil, 15 mil, 30 mil na época, não sei se vocês sabem disso, o jovem não sabe disso, mas na nossa época era assim. A fiadora do meu irmão chegou lá em casa louca: Luirmar, vão tomar a minha casa, Luirmar, olha o que esse homem fez. Meu irmão policial rodou atrás desse homem e não encontrou. Esse homem estava foragido da polícia. E com essa dívida com meu irmão pobre, um policial, ganhava pouco. E Deus usou esse homem dizendo assim: em uma semana eu resolvo isso para tu. Sou eu que falo contigo, em uma semana está resolvido. Eu abri o olho e disse: eu quero ver, eu vou acompanhar. Uma semana depois, o foragido da polícia apareceu, pagou a conta e meu irmão saiu com Fusca nessa história. Esse homem, usado de maneira impressionante, esse homem resolveu desobedecer a Deus. Não queira saber o que aconteceu com ele. Ele hoje, nesse momento, está em cima de uma cama.
Obediência. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Não tem a ver com você, não tem a ver com sua opinião, tem a ver com o Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está arrancando a lepra. Deus quer arrancar por completo nossa lepra e nossa chaga. Orgulho de Naamã. O orgulho impedia a bênção de Deus, o orgulho impedia o ensinamento de Deus, o orgulho impedia a graça de Deus, o orgulho impedia o favor de Deus. Uma pessoa orgulhosa faz mal à família, faz mal aos negócios, faz mal à vizinhança, faz mal à esposa e pode casar 30 vezes, faz mal aos filhos e faz mal a si mesmo. Orgulho, orgulho, orgulho e orgulho leva à morte. Rico, poderoso, mas orgulhoso. Porém, ele não era só leproso, porém, ele era orgulhoso. Deus ama. Sabe o que o Senhor Jesus nos ensina? A lavarmos os pés uns dos outros. Aquela era a tarefa para os escravos. Um escravo judeu não era obrigado a lavar os pés do seu senhor. Aquele era papel para os escravos não judeus ou para a esposa. Jesus vai, por isso que eu digo, não, tu de maneira nenhuma lavarás os meus pés. Um servo de Deus precisa aprender a lição da bacia e da toalha. Lavar os pés, humildade. Efésios 5:22, o texto sagrado fala que os maridos devem amar a igreja como Cristo amou. O marido deve amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar e servir. Só serve quem é humilde. Gente que não é humilde não serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não sabe para que serve. Quem não descobriu o serviço, ainda não descobriu o propósito da sua vida. E só vai servir quem se humilha diante do Senhor. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Quando Deus lhe chama para fazer alguma coisa, Deus está lhe dando a oportunidade de participar dos projetos deles aqui na terra. Deus não precisa de nada, mas Ele optou por lhe inscrever no exército dele, a serviço dele. Escrava, profeta não recebe, vai para o rio. Quinto mergulho, eu mato o profeta. Sexto mergulho, eu mato no sétimo mergulho. Com raiva, mas obedeceu. Tem hora que você obedece, não é porque você quer não. Tem hora que eu obedeço, não é porque eu quero não. Obedeça sem querer, mas obedeça. Eu estava meio jururu um dia, e aí eu fui ler o livro do primeiro pastor de Salgueiro, há 85 anos atrás. Eu descobri que o pastor Marcionílio de Carvalho, ele era pedreiro, ele trabalhava 15 dias para fazer a feira, e nos outros 15 dias ele alugava um jumento para ir evangelizar toda a região. Eu fechei o livro, vou trabalhar que é melhor, vou parar de conversa mole. Se esse homem trabalhava de pedreiro por 15 dias, nos outros 15 dias ele alugava um jumento, saía evangelizando e abriu várias igrejas, eu estou reclamando do quê? Queridos irmãos, Deus está mudando o nosso coração. Tiago 4:6, antes ele dar maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade. Alexandre o Grande foi talvez o maior homem do ponto de vista humano da história. Dizem que ele foi a primeira figura a conquistar o mundo. Alexandre o Grande tinha um exército, e a sua guarda pessoal era guarda impecável. Os melhores homens, os homens mais altos, os homens mais habilidosos, a sua guarda pessoal. A guarda pessoal de um rei reflete o rei. A roupa é impecável, o traje é impecável, tudo é impecável.
Um dia Alexandre o Grande está passando em revista aos seus soldados, e lá no final da fila ele vê um soldado mal amanhado, desajeitado, torto na fila. Ele fica louco porque aquele homem o representava. Ele corre até aquele homem e diz: soldado, qual o seu nome? E o soldado responde: Alexandre, senhor. E ele disse: soldado, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Você não pode ter essa atitude e ter esse nome. Você é cristão. Você foi chamado por Deus. Você foi convocado pelo Pai. Você é escolhido do Senhor. Você foi colocado como sacerdote na sua casa. Você foi colocado como cabeça. Deus lhe chamou para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Você foi chamado para ser um pequeno Cristo. Você foi chamado para ser um embaixador. Você foi chamado para ser um mordomo. Você foi chamado, você foi convocado não por causa de suas qualidades, não por causa da sua beleza, nem é muita coisa não, nem se engane. Você foi convocado porque o Senhor quis, mas tem que ter uma atitude correspondente. Ou muda de atitude, ou muda de nome, ou muda de atitude. As coisas velhas, meu irmão, já passaram, eis que tudo se fez novo. Homens que não deixam o passado para trás são homens que não entenderam o que é o cristianismo. É nova vida, nova mentalidade, nova postura. Bênçãos que provêm da doença, bênçãos que provêm dessa angústia, bênçãos que provêm. As derrotas nos ensinam mais do que 1000 vitórias. Aquela derrota de Naamã ensinou mais do que todas as vitórias dele. Deus nos permite derrotas para que nós aprendamos lições que jamais aprenderíamos com as vitórias. Agradeça a Deus por tudo, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que em tudo dai graças. Dê graças a Deus pelas vitórias, mas dê maior graça pelas derrotas, porque delas Deus extrai lições. Deus espreme a azeitona, Deus espreme as uvas para tirar de lá o seu melhor vinho. Deus muitas vezes espreme aqueles com quem Deus está tratando. Louvado seja Deus que nos espreme, que Ele faça isso com a minha vida, que Ele faça isso com a sua vida. Aprender a não confiar em si mesmo, aprender a não confiar no seu cargo, aprender a não confiar no seu dinheiro, aprender a não confiar em rituais, aprender a confiar no Senhor. As coisas não são como você quer, Naamã. As coisas não são como você deseja, Naamã. As coisas não são como você imagina, Naamã. Pobre Naamã. Pobre Naamã. Sabe como Jesus curava? Cuspia no chão, pegava o resultado e tacava no rosto. Imagina alguém muito higiênico: não quero, é assim. E outro, ele só impunha a mão. Só que quem decide é ele, não é você. Então ele cura como ele quer. Com Naamã teve de ser assim, porque Deus é um Deus personalíssimo. Deus nos trata conforme as nossas necessidades. Conforme as nossas necessidades. O método é Ele que escolhe. Aprenda a ser contrariado pelo Senhor. Aprenda a ser contrariado pelo Senhor. Naamã precisou primeiro reconhecer a sua lepra. Essa é uma estação. Reconheça a sua lepra. Reconheça a sua lepra. Reconheça a sua chaga. Reconheça o que está destruindo. Escute o que as pessoas estão falando. Reconheça. Depois busque desesperadamente a cura do Senhor. Naamã virou o mundo de cabeça para baixo.
Naamã foi no seu rei, Naamã foi no rei de Israel, Naamã revirou o mundo de cabeça para baixo, até ser curado. Não pare, não pare, até Deus curar você. Faça como Jacó: eu não te largo, Senhor, enquanto não me abençoares. Ele foi tocado na coxa, saiu mancando, porque todo homem que tem um encontro com Deus recebe uma marca de Deus. Ele foi marcado pelo Senhor, mas saiu abençoado pelo Senhor. Até ali o Senhor pergunta para ele: qual o teu nome? Jacó. Enganador, o teu nome agora será Israel. Sabe por quê? Tempos atrás, o pai dele, Isaac, tinha perguntado: quem é você? E ele disse: eu sou Isaac. Mas diante de Deus ele enganou o pai, mas ele não pode enganar Deus. E Deus pergunta: qual é o teu nome? Ele não dá para dizer que ele não dá para dizer que é Esaú, perdão. Não dá para ele dizer que é Esaú. Ele tem que dizer que eu sou enganador, porque você confessou. Eu vou mudar a sua sorte agora. Confesse, busque ao Senhor, clame ao Senhor por cura. Terceiro, aceite as coisas pequenas. Deus usa coisas pequenas, Deus usa pessoas. Aceite a ajuda das pessoas. Quarto, largue mão de uma vida religiosa formal, abra mão de uma vida de pompas, abra mão de ritualismos bobos. Deus não se impressiona com isso. O Senhor nos diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus quer o nosso coração, Deus trabalha em nosso coração. Rasgue o seu coração, deixe Deus tratar. Alguns médicos em emergência, quando um paciente chega muito doente, quando o paciente chega tendo um infarto, e eles não conseguem a restauração por fora, sabe o que eles fazem? Cortam a barriga, põem a mão dentro e massageiam com a mão o coração do paciente. Aquela é uma tentativa desesperada para ressuscitar o paciente. Como ele não responde mais, como a nossa estrutura óssea às vezes impede o movimento mais correto, abre-se, o médico põe a mão, vai lá no coração e massageia para restaurar o coração daquele que está morrendo. Deus faz isso conosco. Deus é aquele que vai no íntimo do nosso coração, fala coisas preciosas para nós e diz: ressuscita, ressuscita, Naamã, ressuscita, Naamã, aceita a minha cura, Naamã, aceita a minha graça, Naamã, aceita, Naamã. O processo de cura passou por obediência, passou por obediência. Finalizando, meus irmãos, eu queria contar apenas uma coisa: o que Deus tem feito na minha vida. Eu sou de uma família de doentes mentais. A minha avó tinha doença mental, o meu tio tinha doença mental, primos doentes mentais, eu tenho uns 20. Primos, primo segundo, primo terceiro. Em outras palavras, tenham cuidado comigo, eu sou um perigo. Muito pequeno, de 6 para 7 anos, eu botei na cabeça que não era filho dos meus pais. E tudo fazia crer que eu não era filho dos meus pais. Um dia uma mulher chegou lá em casa e disse assim, mariqueza com minha mãe: esse menino é mais bonito que os outros. Está vendo? Eu já fui bonito. Esse menino é mais bonito que os outros. Eu disse: está vendo que eu sou adotado? Porque se eu fosse filho, eu seria tão feio quanto os outros. Mas como eu sou mais bonito, eu fui adotado. Todo mundo lá em casa estudou na roça as 4 primeiras séries, aquela série multisseriada, aquela educação péssima do sítio. Minha mãe me botou para estudar na rua. Eu disse: está vendo que eu sou adotado? Minha mãe quis todos os filhos perto dela, só a mim que ela quis longe dela. Uma depressão profunda. Aos 12 anos, minha irmã pegou a arma do meu irmão. Júnior Carvalho está aqui, lembra dessa época? Minha irmã pegou a arma de meu irmão, ele era policial, já é falecido, e tirou a própria vida. E eu vi a cena, com 12 anos. E aquela cena entrou na minha cabeça. E eu passei 3 anos planejando fazer a mesma coisa comigo. 3 anos. E eu não fazia isso por causa da minha mãe.
Eu dizia, eu via minha mãe sofrer pela minha irmã, e eu dizia, eu não posso fazer isso. Se eu fizer, vai ser muito duro, e eu não posso fazer isso com minha mãe. Eu não quero que minha mãe sofra, mas se tivesse um jeito dela não sofrer, eu queria ir. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe morreu. E agora minha irmã está morta, eu desejo morrer e cogito a morte 1 milhão de vezes. Minha mãe agora está sendo velada na casa de minha irmã, e eu entro no quarto. Entro no quarto, olho para a parede e faço a oração dos desesperados. E a oração foi: Deus, a mulher que eu mais amei morreu. Mas não foi tão boa assim não, foi muito pior. Deus, a mulher que mais me amou morreu. Deus, a mulher que mais cuidou de mim morreu. Deus, cuida de mim. Aquele foi o primeiro dia que eu senti a presença de Deus. Primeiro dia. O fundo do poço foi o meu recomeço. Meu pior dia nunca, já perdi muita gente. Meu pai morreu quando eu tinha 21 anos. Meu irmão morreu quando eu tinha 21 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 25. E há 5 anos atrás perdi um irmão por parte de pai. Muitas tragédias. Mas aquele dia foi o pior dia e foi meu melhor dia. Foi morrendo que Deus me encontrou. Foi num poço escuro que o Senhor estendeu a mão. Deus tem cuidado de mim melhor do que a minha mãe. Deus fez por mim o que minha mãe não poderia fazer. Deus trabalhou, Deus usou pessoas, Deus usou gente, Deus usou a igreja. Eu amo a igreja. Quem fala mal de igreja não sabe o que está fazendo. Eu sei que tem erros, mas Deus usou a igreja, Deus usou gente de carne e osso. Deus me tratou, Deus cuidou, Deus zelou, Deus protegeu, Deus arrancou a chaga do meu coração. Deus arranca as chagas da sua alma. E se você está aqui hoje, e você precisa do Senhor, e você precisa da graça de Deus, você precisa da visitação de Deus, se você é como Naamã, que precisa do favor de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé. E nós vamos orar ao Senhor e clamar ao Senhor. Se o irmão do som estiver aqui, eu agradeço. Se você quiser clamar ao Senhor e falar com o Senhor e dizer: Senhor, arranca essa lepra, Senhor, arranca, Senhor, essa chaga, destrói essa chaga, faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. Se você quiser fazer isso, vem aqui para frente rapidamente para orarmos por você, rapidamente. Se você quer, se você precisa, se essa palavra falou ao seu coração, Pastor Marcos, venha nos ajudar impondo as mãos. Pastor Sandro, quem mais estiver aqui, coloque-se diante do Senhor, coloque-se diante do Senhor. Deus é Deus que trata, Deus é Deus que cura, Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que muda, Deus é Deus que regenera, Deus muda a história, Deus muda a sua história, Deus ressignifica, Deus recomeça, Deus faz tudo novo. É hoje, não deixe para amanhã, derrame-se diante do Senhor. Pare de burocracia, pare de formalismo, rasgue o coração, deixe o orgulho de lado. Como Deus vai usar pessoas orgulhosas como Naamã. Naamã depois disse: nunca mais, nunca mais, nunca mais adorarei outro Deus. Se não fosse o porém, não teria nunca mais. Se não fosse o porém, não teria nunca mais. Então o nunca mais é fruto do porém. Deus permite o porém para ter o nunca mais. Oh Senhor, abençoa teus filhos, abençoa teus filhos que precisam do Senhor, abençoa teus servos. Retira, Senhor, toda lepra, retira toda chaga. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ministério para você, ministério para você. Muito obrigado, Senhor. Restaura, cura, transforma.
transforma, 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 transforma. Já te falei, não duvida, se posiciona. Já te falei, se posiciona. Já te falei, já usei outro, já usei uma mulher, já usei um homem, já usei, lembra? Usei na igreja, usei em casa, lembra? Eu usei, fui eu. O Senhor Deus restaura, 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 Senhor, faz o teu povo, restaura o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Santo, santo, glorifique ao Senhor. Santo, santo, glorifique ao Senhor. Abra sua boca, louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor, honre ao Senhor. Honre ao Senhor, seja honroso com o Senhor. Honre, honre, honre. Abra sua boca, fale, glorifique ao Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é precioso, diga que Ele é o seu Deus, diga que Ele é o seu Pai, pois Ele o é. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.